bem devagar, a apenas 8 km por hora. Completamente perdidos no vasto deserto em chamas. Eu estava com a tração nas 4 rodas, só empurrando. Alinhei o volante e segui em frente. Vai dar certo. Mas dirigir o carro com 2 pneus furados, nesse calor escaldante, está sobrecarregando muito o motor. Estava com tração nas 4. E isso aumenta a rotação do motor. Eu estava tão concentrado no que estava fazendo que não prestei atenção na temperatura do radiador e ele ferveu. Matthew agora enfrenta um grande dilema. O carro deles é o único meio de escapar, mas não vai seguir adiante sem água. Tínhamos que colocar um pouco de água, senão o motor ia superaquecer. Mas ele tem apenas 20 litros restantes. E no calor intenso do interior, a água é a chave para a sobrevivência. É um risco enorme, mas Matthew está determinado a tirar Shannon do deserto e voltar para casa em segurança. Coloquei 10 litros no radiador e guardei o resto para a gente beber. Bora. Matthew continua lutando. Mas a pressão sobre o motor é enorme. E logo ele precisa de ainda mais da sua escassa reserva de água. O carro parecia estar superaquecendo o tempo todo e o meu pai não demonstrava que era um grande problema. No fundo, sei que ele estava bem assustado, mas ele não deixou transparecer. Ao meio-dia, a temperatura do deserto atinge 46 graus. Não sei se foi uma falha elétrica ou se foi capim seco encostando por baixo no escapamento quente. Mas vi uma fumaça saindo debaixo do carro. Sai do carro agora! Corre! Ele tem apenas alguns segundos para pegar tudo o que puder, Fique pra trás! antes que o carro exploda em chamas. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Eles não podem fazer nada além de observarem o carro queimar. Seu único meio de escapar foi destruído. Nós sentamos e vimos o carro queimar. E seu coração se esforça para se manter no controle. Joe luta contra os efeitos da diabetes. E sem beber nada por 18 horas, seu desejo por água está se tornando insuportável de lidar. Não dá para continuar. Não vamos conseguir. Eu desisto. Desesperado, Pepe volta para o lixo trazido pela costa. Ele disse, olha o que eu achei. E era uma água de tom meio escuro. Que diabos é isso? A única água que estava disponível naquela ilha era as das garrafinhas perdidas. Quando a sede bate forte, pouco importa se a água fede.
O gosto ainda era bom, era água. Mas nessas condições extremas, alguns goles mal conseguem mantê-los vivos. Sem líquido suficiente, seus corpos correm risco de superaquecimento. E flutuando acima da brisa fresca do mar, Lorenzo está particularmente vulnerável. Após mais um dia todo lutando na água, ainda não há sinal dos barcos que irão acabar com seu martírio. Ali. Então, Pepe vê algo entre as rochas. Este pode ser o sinal de vida que estavam procurando. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: tô caindo fora. Mas aí eu vejo minha caixa de pesca do primeiro dia. Eles percebem que é seu próprio material de pesca. Eles estão de volta ao acampamento em que encalharam há 4 dias. Nossos corações se partiram. Estamos de volta ao ponto de partida. E agora estamos exaustos, sem comida e sem água. Agora não há mais nada. Mais um dia se transforma em outra noite. O ânimo de Lorenzo piora ainda mais. Então, como estamos? Uns 20 quilômetros. Acho que isso começou... Era meio que avassalador. Steve não tem meios de comunicação. E sabe que ninguém estará procurando por ele. Avisei o pessoal em casa. Dei uma previsão de 5 a 6 semanas saindo das Ilhas Canárias, sabe? Para não se preocuparem comigo se eu não aparecesse. Steve calcula que está a cerca de 1.600 quilômetros da terra firme e completamente à mercê dos ventos e correntes enquanto é empurrado mais para o oeste, levando o mar adentro. Eu estava num lugar onde não havia navegação e eu tinha que chegar nas rotas de navegação para ter alguma chance de ser resgatado. Steve estima que as rotas marítimas estão 560 quilômetros a oeste, mas mesmo assim, os ventos ainda o empurram na mesma direção. Levará pelo menos 2 semanas para ele chegar lá. E ele só tem um pequeno suprimento de água potável de emergência. Eu tinha cerca de 4 litros de água, o que teoricamente seria suficiente para talvez 8 dias. Sem água suficiente, ele quase não tem chance de chegar vivo às rotas de navegação. É uma grande ironia que o maior deserto do mundo, na verdade, seja o oceano. Não dá para beber essa água, não tem sombra e minhas chances de sobrevivência eram quase nulas. Além de um arpão e alguns outros suprimentos que ele resgatou do barco, Steve descobre 3 kits de emergência de purificação de água, chamados purificadores solares. Os meus purificadores solares foram criados na Segunda Guerra Mundial para pilotos abatidos. Nunca conheci ninguém que tivesse usado isso. Eu tinha 8 litros de água. Levaria mais de 2 semanas antes de chegar à rota de navegação. Os purificadores solares eram cruciais para qualquer sobrevivência a longo prazo. Steve enche o purificador com água do mar, sabendo que o calor do sol deve separar o sal da água. Eu teria em meia hora um saco inteiro de água. Tentei de novo e de novo. Steve não entende como os purificadores funcionam. Era água do mar, simples assim. Não funcionou. E agora ele enfrenta sua primeira noite completa à deriva no oceano. Mas ele está a 2 semanas de distância e só tem água suficiente para alguns dias. Não ia me manter vivo por muito tempo.
Sabe, eu ia dando pequenos goles de vez em quando. Eu não bebia de verdade, só estava absorvendo. Estava cada vez com mais sede. Dia 3. Dia 4. Dia 5. Dia 6. Dia 7. Steve economizou seus suprimentos por uma semana inteira. E agora, sua única esperança são os purificadores solares. Mas primeiro, ele precisa entender o que está fazendo de errado. Era crucial descobrir como usar aquilo. Era como voltar ao início e tentar descobrir como aquela coisa funcionava. Foi uma medida drástica, mas ele decide desmontar um dos seus 3 preciosos purificadores, na esperança de descobrir como fazê-los produzir água doce. Legal. E finalmente percebi que tinha que ser inflado na medida certa. Fazer a célula solar produzir uma colherzinha de água doce que já era o maior êxtase que eu poderia ter. Steve agora tem uma pequeníssima reserva de água. Mas após 7 dias no mar, ele enfrenta mais um problema. Ele ficou sem comida. Eu estava com muita fome, só então percebi o quanto eu estava desesperado. Não tinha como viver ali. Dia 8. Dia 9. Dia 10. Dia 11. Mas justo quando Steve está começando a achar que o oceano está desprovido de vida, senti meu coração subir na garganta. Tem peixe aqui. Percebi, na mesma hora, que pescar usando uma lança num bote inflado era arriscado demais. Mas não dava para imaginar que, algum dia, ele se tornasse meu alimento. Cachorro! Com o passar do dia, comecei a sentir falta de água e percebi que não estava apenas morrendo de fome, estava desidratado. a vida de Benedict agora está em jogo. Os efeitos da fome e da malária significam que ele precisa ingerir mais e mais líquido, mas está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E considerando que uma pessoa normal pode durar 3 dias sem água em sua condição, ele não vai durar 24 horas. Eu estava desesperadamente lambendo folhas, lambendo pedras, só para conseguir um pouco de água no meu sistema, só para me sustentar. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro. Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme.
Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente, não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Mas eu ainda precisava de água. Todo ano, cerca de 4 pessoas morrem de sede no cânion. Nesse calor, Linda terá sorte se viver mais um dia sem água. Meu nariz, boca e pele estavam extremamente secos. Linda procura por uma fonte de água. Mas no árido Grand Canyon, elas são muito raras. No terceiro dia, ela vê sua primeira esperança. Eu via pingando na minha frente. Era tipo, isso aí é real? Não tinha certeza se realmente estava lá. Então caminhei até lá e com certeza estava úmido. E o cachorro começou a lamber a água. Linda achou uma salvação. Uma pequena fonte. Eu olhei para ver de onde a água estava vindo e era de tipo 5 metros acima da minha cabeça, apenas saindo das rochas. A água está caindo de forma agonizantemente lenta. Então fiquei pensando, bem, como vou conseguir juntar essa água? Aí eu olhei dentro da minha bolsa. Eu tinha esse pequeno estojo de óculos de plástico. Era uma das poucas coisas na minha bolsa que tinha algum valor para mim. Pensei bem, se eu pudesse ajeitar ele para que ficasse entre as pequenas pedras depois de um tempo, conseguiria coletar o suficiente para encher um copo que eu poderia realmente beber. Provavelmente levou 1 hora para conseguir um copo de água. Quando a sua boca está tão seca que você mal consegue falar, aí você sente a umidade da água e percebe que isso muito provavelmente acabou de salvar sua vida. Foi uma alegria absurda, de verdade. As gotas foram água o suficiente para que Linda recuperasse suas forças. Eu sabia que seria importante ficar ali para tentar me reorganizar e me recuperar um pouco. Meus pés estavam inchados e estavam cheios de bolhas e eu estava simplesmente exausta.